movimento sufragista, gente, é considerado o primeiro movimento feminista, né? Então, voltando aí um pouco para a história, e vou falar um pouco de algumas autoras, né, que me acompanham aí nessa busca, né, por entender o nosso presente, o nosso passado e lutar por um futuro melhor, menos desigual. Eu vou citar a autora Silvia Federici, que fala nos seus livros, né, Caliban e a Bruxa e Mulheres e Caças-Bruxas, inclusive tá até aqui, né, o Caliban e a Bruxa, quem tiver interesse. Silvia Federici vai falar, né, na luta, né, da mulher, a mulher que se tornou, né, alguém que vivia para a esfera privada, né? Em algum momento da história, e ela fala, né, que seriam antes dos cercamentos de terra na Europa, né, quando vai migrando ali, né, da idade feudal, da era feudal, para a idade moderna, em que há um retorno a uma centralização do poder e aí cercamentos de terra e com isso o crescimento do capitalismo, a Igreja Católica retoma o seu poder, né, na Europa Central. Com isso, a Silvia Federici diz assim, que antes da Idade Moderna, na Idade Média, em alguns momentos, as mulheres elas viviam mais livres, elas tinham a possibilidade de ter uma vida pública. Inclusive, as mulheres até se reuniam em tabernas e tinham uma relação com suas com suas companheiras, né, parecida com a relação que a gente vê que os homens têm atualmente, né? Uma relação fraterna, né? A relação das mulheres era uma relação que a gente vai lá para o francês, né? De fraterna, de frère, que é o irmão, de sœur, que é irmã. Então, era uma relação de sororidade. E aí, na Idade Moderna, com os cercamentos de terra, né? Por isso que ela relaciona com a caça às bruxas, as mulheres elas passam a ter uma vida privada. Por quê? Até por uma questão relacionada ao que a Igreja Católica naquele momento pretendia, né? Tinha ali uma relação com o modo de produção capitalista. As mulheres serviriam para serem reprodutoras de força de trabalho. Então, as mulheres ficariam responsáveis pelos trabalhos de cuidado, pelos trabalhos de reproduzir, né, a reprodução da força de trabalho, ou seja, de novos trabalhadores, seriam responsáveis por fazer a comida desses trabalhadores, né, por cuidar da casa, já que é um trabalho, e aí elas ficariam relegadas à esfera privada, enquanto que o homem teria a esfera pública. Só que em muitos casos, aí, né, a gente tem ali a Revolução Industrial, as mulheres foram também se desenvolvendo, algumas mulheres que eram herdeiras, eram ricas, elas pagavam tributo, mas elas não tinham qualquer vida pública, elas não podiam ser representadas, elas não tinham efetivamente direitos, né? Então, quando as mulheres começam a compreender que elas não têm vida política, não têm representação política, elas passam a intencionar ser representadas. E por isso que a gente começa a relacionar a tributação, né, com o gênero, porque no movimento sufragista, o que prevalecia, né, e aí foi o jargão da época, era o no vote, no tax, ou seja, se elas não votassem, elas não poderiam pagar tributo. Ou seja, eu não sou considerada cidadã para efeitos de representatividade, mas eu sou considerada cidadã para efeitos de pagamento de tributo. Então, elas, né, começaram a se revoltar com isso. Então, no movimento sufragista, a gente relaciona o movimento sufragista das mulheres para serem representadas e para poderem votar com esse questionamento aí. Se eu pago tributo, eu sou cidadão. Então, eu devo votar. Então, é um movimento por direitos civis, direitos políticos também.